Fala pessoal, você sabe quem escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal? Saberia apontar exatamente quais são as competências do STF e quais são as atribuições do Conselho Nacional de Justiça em uma questão de concurso? Se ainda existe alguma dúvida, fique até o final, porque hoje vamos esquematizar os pontos mais cobrados da Constituição Federal sobre STF e CNJ e ainda validar tudo com questões de prova. Preste muita atenção na tela, porque cada esquema foi pensado para facilitar a memorização e evitar as principais pegadinhas das bancas. Vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário. Mas afinal, qual é a composição do STF? O STF é formado por 11 ministros, para você nunca mais esquecer a quantidade de ministros que compõem o STF. Lembre-se de um time de futebol em campo com 11 jogadores. Então, o STF tem 11 ministros. Mas quem pode ser ministro? A Constituição exige que seja brasileiro nato. Muita atenção aqui. Naturalizado não pode. A idade deve ser mais de 35 e menos de 70 anos. Além disso, é exigido notável saber jurídico e reputação ilibada. E como eles chegam lá, são indicados pelo presidente da República, mas a sua nomeação não é automática. Eles precisam passar por uma sabatina e ser aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal, para aí sim serem nomeados pelo presidente da República. E o que faz o STF? A nossa Constituição afirma que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Mas atenção para uma pegadinha clássica. Principalmente significa principalmente, não significa exclusivamente. A função principal, a essência do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição. Tudo gira em torno disso. Vamos dividir as competências para ficar fácil de visualizar. Primeiro, iremos ver a competência originária. O que começa direto no STF? Já no início, veremos uma pegadinha que a banca pode utilizar. Fique atento. O STF, originariamente, processa e julga as ações de controle de constitucionalidade, como a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade trata de lei ou ato normativo federal. Diferente da ADI, a ADC é somente lei ou ato normativo federal. Gravem isso aí, porque as bancas podem dizer que a ADC é de lei ou ato normativo federal e estadual, o que estaria errado. Prestem atenção nesse detalhe. A ADI trata de lei ou ato normativo federal ou estadual, enquanto a ADC somente federal. A próxima informação é campeã. Aparece com uma certa frequência nas provas. Na esfera penal, o Supremo Tribunal Federal julga as maiores autoridades do país nos crimes comuns. O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República. E, tanto nos crimes comuns quanto nos de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas. Mas atenção para a ressalva: se o crime de responsabilidade deles for conexo com o presidente da República, quem julga é o Senado Federal, conforme preconizado pelo artigo 52 da Constituição. A mesma competência se estende para os membros dos tribunais superiores, membros do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente.
E na sequência das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, vem o habeas corpus, quando os pacientes forem aquelas autoridades citadas anteriormente, do presidente da República até o chefe de missão diplomática. Respira, porque ainda não acabou. Agora vem outra competência que aparece bastante em provas. E o STF também processa e julga originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Além da mesma competência no que diz respeito aos litígios envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. A próxima competência originária são as causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Temos ainda na competência originária de processar e julgar do Supremo Tribunal Federal a extradição solicitada por Estado estrangeiro, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. E agora temos o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou paciente for uma autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. Em seguida, aparece a execução de sentença nas causas de sua competência originária, sendo facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. É também competência originária processar e julgar as ações em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam interessados direto ou indiretamente, e as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Os conflitos de competência entre STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores e entre tribunais superiores e outro tribunal. E, por fim, o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade e o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Depois da competência originária, temos a competência de julgar em recurso ordinário. Aqui temos o STF como revisor natural. Em casos muito específicos, mais precisamente em duas situações. A primeira é quando um habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção for decidido em uma única instância pelos tribunais superiores e a decisão for denegatória. Ou seja, se o STJ negar o seu mandado de segurança originário, você recorre ao Supremo Tribunal Federal. E a segunda situação é quando o Supremo Tribunal Federal julga em recurso ordinário o crime político. E após o recurso ordinário, vamos à competência do STF de julgar mediante recurso extraordinário. Aqui está o grande filtro do Supremo. O STF vai julgar causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida ofender diretamente a Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, bem como julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Mas lembre-se do grande detalhe: para o recurso extraordinário subir, o recorrente precisa demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais. Se não for um tema que importe para a sociedade como um todo, o STF poderá recusá-lo
pela manifestação de 2/3 de seus membros. Outra competência não menos importante do STF, no âmbito do controle de constitucionalidade, é a apreciação das ações de descumprimento de preceitos fundamentais, a ADPF, na forma da lei. Teoria vista, vamos para a prática. Quer saber como as bancas cobram o assunto? Vamos aos exercícios de fixação sobre o STF. Pause o vídeo e tente responder. A primeira questão é do ano de 2026, da Fundação Getúlio Vargas, uma prova do TJ Mato Grosso do Sul, para o cargo de analista judiciário. A questão quer saber, entre as diversas competências elencadas na Constituição, qual das alternativas cabe ao STF processar e julgar originariamente? Vamos ver as alternativas. Alternativa A: onde está o erro? A banca tentou confundir o candidato fazendo uma mistura de informações parecidas com a informação correta, que seria competência para processar e julgar os conflitos de competência entre STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores e entre tribunais superiores e qualquer outro tribunal. Percebeu a sutileza? A alternativa B diz que as causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração. Essa parece que é o nosso gabarito, mas vamos ver as demais. Vamos para a alternativa C, que não é uma competência do Supremo Tribunal Federal, e sim do Superior Tribunal de Justiça, que abordaremos nos próximos vídeos. A alternativa D, observe que é recurso ordinário e não competência originária. E a alternativa E, perceba que trata-se de uma competência em recurso extraordinário. Então, o nosso gabarito é mesmo a alternativa B. Vamos para o próximo exercício. E o nosso segundo exercício é do ano de 2022, da Banca FCC, uma prova do TRT da 22ª Região para o cargo de analista judiciário. Pause o vídeo e veja como se sai. A questão quer saber qual das alternativas é uma competência originária do STF. Aqui podemos ver algumas pegadinhas nas alternativas. Na alternativa A, temos apenas ações contra o CNMP, que são de competência originária do STF. Já o crime político é competência em recurso ordinário e a homologação de sentença estrangeira é competência do STJ. Compete ao Supremo, originariamente, processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Não confunda. A alternativa B diz que é competência originária, processar e julgar as ações contra o CNJ, contra o CNMP, e a ação em que todos os membros da magistratura sejam diretamente ou indiretamente interessados. Aqui está tudo certo, conforme o texto de nossa Constituição. Então, o gabarito é novamente a letra B. O erro da letra C está no final do enunciado, quando diz a pessoa domiciliada no país do outro. Na alternativa D, o erro está em dizer que são 2/3, onde o correto seria dizer mais da metade dos membros. E por fim, a alternativa E erra na parte final, que é competência do STJ. Perceba que as bancas gostam de colocar competência do STJ e afirmar só para confundir que é uma competência do STF. Mas como vocês estão ligados, não irão cair nesse tipo de pegadinha. E o nosso próximo exercício foi uma prova aplicada no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para o cargo de analista judiciário da área administrativa. Vamos lá resolver a questão. Pause o vídeo. A questão diz que Arnaldo, presidente da República,
praticou um crime de homicídio doloso dentro das dependências do Palácio do Planalto, tendo como vítima o ministro da Economia, seu inimigo político de longa data. Diante do que dispõe a Constituição Federal, pela prática do crime referido, Arnaldo deve ser julgado por quem? A primeira alternativa erra ao dizer que será pelo tribunal do júri. A alternativa B erra ao dizer que é pelo Tribunal Superior de Justiça. Não precisamos ver o restante da alternativa. Na C, o erro está ao dizer que é o Senado Federal. Já na alternativa D, diz que será julgado pelo STF, órgão competente para processar e julgar o presidente da República em infração penal comum. Então aqui está o nosso gabarito, na letra D. E por fim, a alternativa E está errada porque ela diz que o presidente deve ser julgado pela Câmara dos Deputados. Como já vimos, deve ser julgado pelo STF. Muito bem, agora vamos virar a chave. Vamos falar do Conselho Nacional de Justiça. A primeira coisa que despenca em prova: o CNJ pertence ao Poder Judiciário? A resposta é sim. Mas ele tem função jurisdicional? A resposta é não. O CNJ não julga processos judiciais, ele é um órgão de controle administrativo e financeiro. E como o CNJ é composto? Ele tem 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. A presidência é do presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, é exercida pelo vice-presidente do STF. Além do presidente, compõem o conselho um ministro do STJ, um ministro do TST, um juiz do Tribunal Regional Federal, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, um desembargador de Tribunal de Justiça, um juiz federal, um juiz estadual, um juiz do trabalho, um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público Estadual, 2 advogados e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um é indicado pela Câmara e outro pelo Senado. É importante destacar que, se não efetuadas no prazo legal as indicações previstas no artigo 103b da Constituição, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, você precisa ter em mente que os membros do CNJ são nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, com a exceção do presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que na prática faz o CNJ? O artigo 103b da Constituição lista estas competências que começam com o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e com o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de outras atribuições que podem ser conferidas pelo Estatuto da Magistratura. O CNJ tem a competência de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, bem como zelar pela observância dos princípios da administração pública, podendo ainda apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo destituí-los, revê-los ou fixar prazo para a adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do TCU. Avançando um pouco mais, temos a competência do CNJ de receber e conhecer das reclamações contra membros e órgãos do Judiciário, seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registros que atuem por delegação do poder público ou oficializadas, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em cursos, determinar a remoção ou disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, asseguradas sempre
a ampla defesa. O CNJ ainda tem a competência de representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Em seguida, temos a competência de rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Outra importante competência do CNJ é a elaboração de relatórios semestral e anual, sendo que o relatório anual deve integrar mensagem do presidente do STF a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Para carimbar o seu conhecimento, vamos aos exercícios finais sobre o Conselho Nacional de Justiça. Nosso primeiro exercício é do ano de 2025, da Banca FCC, aplicado no concurso do Ministério Público do Piauí. Novamente, pause a tela e tente fazer a questão. A questão pede uma alternativa que esteja relacionada com o CNJ, de acordo com a Constituição Federal. A primeira alternativa está incorreta, uma vez que nas ausências e impedimentos legais do presidente do STF, o CNJ será presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e não pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, como afirmou a alternativa. A alternativa B erra na quantidade de ministros que compõem o CNJ. O correto seriam 15 membros. Já podemos passar para a alternativa C, que também está incorreta, pois é sim permitida a aplicação de sanções administrativas pelo CNJ, como acabamos de ver nas suas competências. A quarta alternativa é exatamente o texto da Constituição, é o nosso gabarito, a letra D. Na alternativa E, erra ao afirmar que não é admitida a recondução dos membros do CNJ. Como sabemos, é permitida uma recondução. E para finalizar, trouxe um exercício para a gente revisar muitas coisas. É uma questão do ano de 2024 da Banca FGV, uma prova aplicada no concurso da Assembleia Legislativa do Paraná. Dê pause e tente resolver. A questão pede para assinalar a alternativa correta à luz da Constituição. A alternativa A, o erro está na idade, que deve ser mais de 35 e menos de 70 anos, requisito de indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A segunda alternativa ficaria correta se estivesse escrito no lugar de recurso ordinário, recurso extraordinário. A alternativa C, o erro está logo no início. O correto é 1/5, é a regra conhecida como quinto constitucional. E o outro erro está no tempo de carreira, que seria 10 anos. Podemos ir agora para a alternativa D, que erra no número de ministros que compõem o Tribunal Superior do Trabalho. A quantidade correta é 27 membros. No final da alternativa tem outro erro. A aprovação da indicação dos ministros se dá pela maioria absoluta. E o gabarito é a letra E. A banca copiou e colou o artigo 103b da Constituição. E com isso, fechamos o nosso mapeamento completo do STF e do CNJ. Se você chegou até aqui, você está na frente de 90% dos candidatos. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal Aprovação Gratuita e me conta aqui nos comentários se você acertou todas as questões. Um grande abraço, foco nos estudos e até a próxima.